Fala, sexto ano. Hoje nós vamos trabalhar finalmente sobre a Roma Antiga, tá? E essa é a última matéria que a gente vai ver em Idade Antiga, tá bom? Assim que a gente acabar a parte de Império Romano e tudo mais, nós vamos entrar na Idade Média. Que, se eu não me engano, até a Tamires tinha me perguntado se eu já tinha dado para vocês, porque ela quer passar uma parte dessa matéria com vocês. Eu não lembro se ela já passou, se ela ia esperar, não lembro agora. Mas, enfim, a parte de Roma Antiga é uma parte bem grande, são três capítulos, tá? O 11, o 12 e o 13. E como eu falei com vocês, eu vou tentar dar uma resumida maior, assim, né? Tentar juntar o 11 e o 12, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser. E lembrando que, como eu já tinha avisado para vocês ontem no Zoom, nossas aulas agora serão só de explicação do conteúdo e os exercícios eu vou passando pelo grupo para vocês fazerem e a gente corrigir no Zoom, tá? Como eu até já coloquei lá agora de manhã falando sobre Grécia Antiga, capítulo 9, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, eu ainda vou fazer um resumo para vocês estudarem e colocar lá na pasta para vocês. Eu estou usando o livro para ver se a gente consegue ser mais breve, ser mais direto nesse conteúdo e não ficar muito perdido, tá? Então, no capítulo 11, a gente trabalha com a fase da monarquia romana, né? Que é uma fase bem curtinha da história da Roma Antiga, e a gente fala também sobre o início da República, tá bom? Quando vocês pegarem o livro para ler, nós temos aqui, ó, um textozinho falando sobre a lenda da criação de Roma Antiga, né? Que é o mito da loba, é o mito dos irmãos Rômulo e Remo. A gente vai falar sobre esse mito melhor daqui a pouco, quando a gente falar do mito da fundação, tá bom? E aqui embaixo a gente está falando sobre é, a força, né, do exército romano, né, a questão da disciplina, da coragem, do poder que aquelas pessoas demonstravam, né, e falando um pouquinho também sobre os gladiadores, né, que eu até já tinha comentado com vocês de algumas coisinhas sobre os gladiadores, não? Então, sobre eles também eu vou voltar a falar mais para frente. No caso, a gente vai trabalhar os gladiadores quando a gente chegar na fase da República. Agora eu não lembro se vai ser nesse capítulo ainda ou se é só no 12, tá bom? Em todo caso, vamos começar logo. Sobre a localização geográfica e a origem da Roma Antiga, né? Quando a gente fala da Roma Antiga, nós estamos falando do território da Península Itálica. O que é a Península Itálica? É aquele território que tem lá no mapa da Europa, onde fica a Itália, né? E parece uma bota, se vocês olharem com atenção. Vamos botar aqui para ver se aparece no mapa aqui, ó. A Península Itálica seria todo esse território da Itália aqui, ó. E tá vendo que parece que tem uma bota com salto aqui, ó? Então, é isso tudo aqui é a Península Itálica, tá? E quando a gente fala da, da região da Roma Antiga, nós estamos trabalhando com vários períodos diferentes. Em cada período desses, o território romano ele tinha um tamanho, tá bom? E da mesma maneira que aconteceu com os fenícios e com os gregos também, os romanos eles desenvolverão o comércio marítimo. Por quê? Se a gente olhar o mapa novamente, a gente vai ver que eles estão de cara para o mar Mediterrâneo. Muito mais até do que os gregos que estão aqui e os fenícios que estão aqui, né? Então, em pouco tempo, os romanos eles passam a dominar todo esse mar aqui e passam a expandir o seu território, tá? Então, o livro fala com a gente também sobre os povos que acabaram originando a Roma antiga, né? No caso, ele trabalha com a gente quatro povos: os gauleses, os italiotas, que são os latinos, né? Na verdade são três, né? Os gauleses, italiotas barra latinos, que seriam a mesma coisa, e os sabinos, tá? Então, quando a gente olha aqui no mapa, onde é que está essa galera, né? Os gauleses, eles estão mais ou menos nessa região aqui, ó, do meio aqui, tá? Os italiotas e latinos, eles estão nessa região aqui,
mais embaixo aqui da Itália, tá? Os sabinos, eles estão bem próximos aqui no mapa onde diz Roma, estão aqui nesse meinho aqui. E os etruscos, tá? Que tem esse, é o quarto no caso, né? Eles estão aqui mais ou menos onde está escrito Itália, tá bom? Então são 4 tipos de povos que estão bem próximos aqui nessa península, né? E no final das contas serão justamente os latinos, tá? Que vão acabar fundando a cidade de Roma, tá? Esses italiotas, o reino, né? O reino de Roma, e vão acabar sendo o povo essencial que vai fazer Roma crescer, né? Isso tudo ocorre por volta do ano 753 a.C., tá? Então, se a gente contar com todos aqueles povos que nós falamos até agora, da Idade Antiga, os mesopotâmios, os egípcios, os fenícios, os gregos e por aí vai, a gente percebe que os romanos, eles são o povo mais novo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a Mesopotâmia, a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, por aí também, né? Enquanto que os romanos, ó, estão no século 8 a.C., 753. São povos muito mais recentes, né? E assim que eles fundam lá a monarquia romana, fundam lá naquele território, pouco a pouco eles passam a expandir, visto que eles vão tendo relações econômicas com os povos próximos, relações de dominação também. E quando a política romana vai se transformando de monarquia para república e de república para império, eles acabam expandindo cada vez mais o território, tá? Então, logo aqui a gente tem as 3 fases da política romana. A fase da monarquia, que é o início, né, que vai desde a fundação romana até o último rei, que foi deposto por uma classe social chamada patrícios, que a gente vai falar já já o que que é. E daí iniciou-se a fase da república, que pegou de 509 a 31, tá? É uma das fases maiores. Que aí nós temos o governo dos patrícios, um governo composto por vários membros dos patrícios, né, controlando o poder em Roma, e termina quando, após umas guerras, alguns conflitos internos entre a sucessão, acaba chegando o imperador Otávio Augusto e controlando todo o poder em Roma, tá? E aí, iniciando-se a fase do Império, que a gente vai trabalhar no capítulo 13, que vai de 31 a.C. até 476 depois de Cristo, que marca assim a queda do Império Romano, tá? E é justamente esse evento aí, ele vai ser tão importante que ele representa o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, tá? Então, quando a gente chegar no capítulo 13, nós vamos encerrar definitivamente a Idade Antiga nesse ano, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem um mapa com a localização geográfica de Roma, né? Aqui seria a área da fundação dela, aqui Creta, o Mar Egeu, aqui estão os gregos, né? Vamos olhar aquele outro mapa rapidinho para vocês verem uma coisa. Ih, eu estou falando, olhando para o livro, só que está compartilhado na tela lá. Deixa eu colocar aqui para vocês no livro de novo. Não, peraí, fiz besteira. Aqui, agora está certo. Então aqui é o que eu falei agora, os povos, né? As fases políticas, monarquia, república, império. E aqui é o mapa que eu acabei de falar que tem no livro de vocês, tá? Agora, aqui, agora corretamente, né? A gente vê com as cores os momentos em que o território romano ele cresceu, né? O tanto que ele chegou a alcançar. Na fase da monarquia é apenas esse pedaço aqui da Península Itálica mesmo, tá? Não é estranho porque é um momento muito breve mesmo esse da monarquia. Agora, quando a gente pega a monarquia, que era esse trocinho de nada, e compara com a república, que é a parte em amarelo, durante os séculos da República Romana foram que os romanos passaram a conquistar praticamente todos aqueles territórios que a gente já falou. Os fenícios estão aqui, ó, em amarelo, foram conquistados junto com os hebreus. Os egípcios aqui também. Os gregos aqui também. Os macedônios que dominaram os gregos também estão aqui, né? Então,
E quando a gente chega no Império, essa dominação que já era muito grande passa a crescer ainda mais, né? Então, temos até aqui a Mesopotâmia que passa a ser dominada, né? A Armênia, né? A Trácia, Dácia, por aí vai. Então eles vão do norte da África, a Península Ibérica, que é a região de Portugal e Espanha aqui, e vão até praticamente o Oriente Médio, né? Então eles não estavam para brincadeira não. Então vamos voltar lá para o livro, gente. Então, sobre o período monárquico que vem dizendo aqui. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Como que essa monarquia ela nasceu? Nós temos duas histórias, né? Uma que é um mito e a outra que é a que os historiadores defendem que tenha acontecido. Sobre o mito, nós temos, cadê? Aqui. É a lenda de Rômulo e Remo, que é o mito da loba, tá? E vocês podem ver com calma esse mito lá no livro, tá bom? E o que que ele fala basicamente? Que dois irmãos foram abandonados enquanto bebês, né? E uma loba, um animal selvagem, acabou amamentando esses meninos e acabou criando eles até que eles atingissem uma idade em que eles foram recolhidos por um casal de agricultores e se desenvolveram a partir daí. Passaram-se alguns anos e esses irmãos se mostraram grandes líderes e acabaram fundando, agora não lembro se eram duas cidades ou se eles fundaram a Roma juntos. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá falando a segunda lenda, nananana, falando aqui sobre os filhos gêmeos, né? E casal de pastores que encontraram os bebês e criaram. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eles fundaram uma nova cidade no local onde foram encontrados pela loba. Porém, os dois irmãos brigaram na disputa pela cidade e, nesse desentendimento, Rômulo acaba matando Remo e se transforma no primeiro rei de Roma em 753 a.C. Tá? Essa lenda, por ser um mito, né, por ser uma lenda, acaba tendo várias modificações dependendo de onde você estuda, né? Então, só um detalhe. Aqui é o livro do professor, então tem algumas informações, como aqui na leitura complementar, que vocês não têm no de vocês. Mas se vocês já ouvirem essa aula, se interessarem, eu posso comentar na nossa aula do Zoom, tá bom? Mas então, por ser um mito, a gente tem várias adaptações, algumas diferenças entre uma história contada de um jeito e de outro, né? Mas basicamente o mito da loba corresponde a esse, né? Dois irmãos criados por uma loba no nascimento e depois acabam fundando uma cidade na vida adulta, tá? E um mata o outro. Mas então, voltando aqui. Aqui a gente tem uma estátua que faz menção ao mito, né? A loba amamentando os bebês. E quais eram as características desses povos latinos, né? Esses italiotas, esses latinos que foram os fundadores de Roma, na visão, né, da história e tudo mais. Isso que eu falei para vocês foi um mito, né? Na visão dos historiadores, a Roma foi fundada naquele ano mesmo, em 753, naquela região, por povos latinos, tá? Como a gente falou no início da aula. Então, quais eram as características desses povos latinos? Eles, da mesma maneira que praticamente todos os povos que nós falamos até hoje, praticavam agricultura, comerciavam o que sobravam, comercializavam o que sobravam da produção agrícola, desenvolveram a pecuária, né? No caso, pastoreio de ovelhas e cabras, eram politeístas, acreditavam em vários deuses e possuíam uma sociedade com apenas duas classes sociais, os patrícios e os plebeus. Que eram os patrícios? Os grandes proprietários de terra. E os plebeus eram os pequenos proprietários, comerciantes e artesãos, ou seja, todo o resto. Tá? Conforme a gente for estudando, nós veremos que teremos outras classes como os clientes e os escravos. Tá? Mas vou deixar para falar sobre eles quando a gente entrar, quando o livro começar a mencionar eles para a gente, tá? Para a gente não fazer confusão. Tá? Então, essa é a composição dos povos que vão originar a Roma Antiga, tá bom? Esses latinos, esses povos latinos.
Aqui a gente tem a lenda, tá? Vocês podem ler depois com calma no livro. E aqui nós temos as classes sociais, tá? Patrícios e plebeus. Falando um pouquinho mais sobre eles, né? Eles estão desde o início da fundação da cidade, e percebe que isso vai ser algo que a gente vai falar muito, muito, muito quando a gente falar de Roma Antiga, que é quem controlava o poder na Roma? Eram os patrícios, eles que tomavam as decisões políticas, eles que criavam leis, que aconselhavam o rei, né, no caso da monarquia romana, né, e os plebeus eram aqueles que eram explorados e não possuíam direitos políticos. A função deles era apenas a de trabalhar. Só que tanto uma classe como outra vai sofrendo alterações conforme a história de Roma vai passando, tá bom? Então, sobre a organização política em Roma, nós temos três tipos de órgãos políticos, né? Três instituições políticas em Roma, nesse momento da monarquia, nesse primeiro momento. São as assembleias, é o Senado e há um poder chamado de poder moderador. Tá? O que são as assembleias? Né? São reuniões políticas, tá? Em que eles... Não, peraí. Ah, sim. Essas assembleias elas reúnem membros dos patrícios para julgar crimes cometidos naquela sociedade, tá? Então, é uma instituição política, né? São reuniões formadas pela classe mais alta da sociedade para julgar os crimes, tá? É um pouco parecido com o que é hoje em dia os fóruns, né? Além disso, nós temos o Senado romano. E o Senado, ele vai ser a principal instituição política durante praticamente toda a história de Roma. Por quê? O Senado, na monarquia, na república e no império, ele ganha funções diferentes. Na monarquia que a gente está falando, qual é a função do Senado? Ele vai ter dentro dele os patrícios, tá? Os grandes proprietários de terras, pessoas que têm direitos políticos na sociedade romana, e nesse Senado, esses patrícios vão criar leis, vão aconselhar o rei, vão tomar decisões juntas com o rei, juntos com o rei, né, e tudo mais. Então, o poder político do dia a dia na Roma Antiga e tudo mais vai ser exercido, vai ser controlado pelo Senado romano, tá? E a gente vai ver que vai ser esse Senado que acaba dando um golpe político no rei e acaba ele mesmo assumindo todo o poder durante a fase da República, em que a gente não vai ter mais um rei no poder, e sim vai ser o próprio Senado, a própria organização dessas pessoas vai controlar o poder. Lembrando que essas pessoas são os patrícios, tá? É a elite econômica, social, política da Roma Antiga, tá bom? Além disso, nós temos o poder moderador. E o que é o poder moderador? Isso na fase da monarquia. Ele é um conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. Tá? Qual que era uma das funções do Senado? Era justamente a de escolher o rei, de eleger o rei. Né? Agora, se esses guerreiros não sentissem que o rei votado pelo Senado era o melhor, eles tinham lá o poder de vetar o rei eleito pelo Senado. Aí teria que ser escolhido um outro rei. Tá bom? Então percebe que o Senado, ele desde o início tem um poder muito importante. Ele está escolhendo quem vai liderar a sociedade romana, quem que vai ser o rei, né? E tudo mais. Agora, quando a gente chega em 509, essa monarquia ela acaba sofrendo um golpe em que os patrícios eles acabam controlando o poder em Roma, tá? Eles decidem eles mesmos, né, controlarem o poder, e assim a gente vem com o período republicano romano, que pega de 509 a.C., que é o momento desse golpe político contra o rei, e vai até 31 a.C., tá bom? Agora, como a gente está falando aqui, né? Vamos lá. Sobre o período republicano.
nós temos... Peraí. Ai, peraí, gente. Peraí. Eu esqueci. Foi. Durante o período republicano, a gente vai ver que os patrícios eles cada vez mais vão adquirindo mais poder, vão cada vez mais controlando a sociedade romana, tá? E com o controle dos patrícios, as outras classes sociais elas passam a reivindicar melhores direitos, já que algumas delas nem direitos tinham, tá? Além disso, é o Senado romano é o grupo que vai criar uma instituição, né, uma organização política, um sistema chamado de república. E o que é a república? É um sistema político em que o poder não está centralizado nas mãos de uma pessoa, e sim em um grupo, né? O poder ele está dividido. No caso da República Romana, esse poder estava dividido dentro de uma classe social que eram os patrícios, que era a classe que tinha poderes, tá bom? Então, percebe que esses patrícios eles estão a todo momento concentrando mais poderes em suas mãos, né? E logo o resto da sociedade romana acaba tendo que ficar dependente desses patrícios para poder sobreviver, como era o caso dos plebeus, tá? Que eles não tinham como sobreviver sem a dependência dos patrícios, né? Além disso, nós temos também, deixa eu ver se fala aqui, tô achando que não está falando. Gente, tem bastante coisa. Gente, tem bastante coisa ainda. Tá, tentar dar uma acelerada. Além disso, nós temos também na Roma Antiga uma classe chamada de clientes. E os clientes eram aqueles plebeus que serviam diretamente aos patrícios, tá bom? Que tinham uma relação mais próxima de dependência. A gente vai falar deles em algum momento aqui na aula. Além disso, nós temos também escravos em Roma durante a fase republicana. E quem eram esses escravos? Eram pessoas que tinham dívidas que não conseguiam mais pagar. Então, era uma escravidão apenas por dívida. Conforme a república vai crescendo, a gente chega no império, a escravidão também passa a existir através dos prisioneiros de guerra. E quando a gente fala da Roma Antiga, serão muitos prisioneiros. Tá? Tanto que a gente diz que a Roma Antiga ela vai se transformar numa sociedade escravista, porque o número de escravos será tão grande que quando esses escravos passam a se revoltar e tudo mais, isso acaba gerando uma crise forte, uma crise grave na, na Roma Antiga, no Império Romano. E é um dos motivos que leva o Império Romano a acabar, inclusive. Tá? Agora, sobre a organização política durante a República Romana. Nós temos o Senado, que a gente já falou um pouco sobre como ele funcionava, né? Principal estrutura política da Roma Antiga, composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Tá? Era um órgão que fiscalizava a sociedade romana e criava leis, era um órgão legislativo. Tá? Esse Senado ele fiscalizava a ação dos magistrados, que a gente vai falar já já o que eles são. Tá bom? E além disso, controlavam as finanças, criavam impostos, criavam obras públicas e por aí vai. Ou seja, tudo que era feito em Roma passava pelo Senado. Tá? Temos também as assembleias. Agora falando das assembleias na fase da República, tá bom? E o que eram as assembleias? Eram espaços políticos em que as outras classes sociais podiam participar e discutir o que estava acontecendo em Roma. Tá? E durante o início da República, os mais ricos, os cidadãos mais ricos de Roma, eles tinham uma participação maior nessas assembleias, tinham maior peso, maior importância. Tá? E tínhamos três tipos de assembleias: a centuriata, a tribal e a plebeia. Tá? A centuriata era uma assembleia que correspondia aos militares. Tá? Como aqui vai dizendo, né? Cabia essa Assembleia votar pela declaração de guerra ou de paz, como de eleger cônsules, tribunos e pretores, vamos falar o que é isso já já, tá? Assim como na própria sociedade romana, a Assembleia se dividia de acordo com a riqueza dos militares, ou seja, essa divisão aí social é muito forte para o andamento da política, né? Do governo e tudo mais.
Temos a Assembleia Tribal, tá? Que corresponde às tribos que compuseram a monarquia romana lá no início, né? Na época da sua fundação. Então, essa é uma organização sobre as pessoas que estão ali desde o início, né? Que são a base da fundação da Roma Antiga, tá bom? E a Assembleia Plebeia é uma assembleia em que os plebeus participavam da política em Roma. E essa assembleia ela só passou a existir quando os plebeus passaram a reivindicar direitos políticos que eles não tinham até então. Então eles passaram a se revoltar. Uma das primeiras greves da história foi criada na Roma Antiga, em que esses plebeus decidiram não mais trabalhar nos campos dos patrícios até eles terem seus direitos políticos criados, né? E assim a Assembleia Plebeia nasceu, tá? Agora, sobre as magistraturas que a gente falou aqui no início, né? Que o Senado fiscalizava a ação desses magistrados. Quem eram esses magistrados? Eles eram como se fosse o poder executivo da Roma Antiga, ou seja, as pessoas que administravam as cidades romanas, de acordo com o que eles recebiam de ordens do Senado e nas assembleias. Tá? Então, nesses tipos de magistratura, nós tínhamos 6 tipos, tá? Desse poder executivo de Roma. Temos os cônsules, que eram era a principal magistratura, né? Eram 2 que eram eleitos para serem cônsules e eles tinham que comandar o exército e fiscalizar os outros magistrados também, junto com o Senado, tá? E sempre que a Roma Antiga estivesse passando por uma situação muito difícil, eram os cônsules que deveriam convocar o Senado para que as medidas urgentes fossem feitas naquele momento, tá? Além disso, nós temos os pretores. Espera aí que tem um carro passando. Deixa eu pausar aqui. Pronto, gente, o carro já está indo embora. Então temos os cônsules que eles vão comandar o exército, fiscalizar os outros magistrados e convocar o Senado quando a situação for urgente. Tá? Os pretores eles irão aplicar as leis, né? Vão aplicar as leis elaboradas pelas assembleias e principalmente as leis criadas pelo Senado. Tá? Nós temos os censores que vão verificar quantas pessoas existem na Roma Antiga, né? Eles fazem o censo populacional, né? E veem se todos os cidadãos romanos, todas as pessoas que vivem no território estão seguindo as leis da forma como deveriam seguir, tá? Temos os questores, que são funcionários públicos que vão fazer parte mais da cobrança de impostos, tá? Temos os edis, o edis, né? Que vão zelar pelos prédios públicos, né? Ver se está tudo sendo respeitado na administração pública, nos prédios, né? Vão organizar festas populares religiosas também. E, por último, temos os ditadores. E quem são os ditadores? E essa vai ser uma magistratura muito especial na Roma Antiga. A gente vai falar muito durante a República Romana. Eles são pessoas que o Senado escolhe para governar a Roma Antiga, né, para governar a República Romana durante períodos de crise, em que o Senado foi convocado para resolver a situação. Aí o Senado escolhe uma pessoa e essa pessoa, durante 6 meses, terá poder ilimitado, inquestionável, poder totalmente absoluto. Tá? Passados os 6 meses, esse título de ditador é retirado e o Senado volta a administrar a Roma Antiga. Tá? Volta a administrar a República. Mas durante 6 meses, aquele ditador tem o poder absoluto. Conforme a República vai passando, esse título de ditador ele vai sofrendo algumas modificações, tá? Como em vez de 6 meses, continuar por mais 6, né? Total de 12, né? Se eu não me engano. Temos ditadores que vão tentar montar um golpe e ficar no poder para sempre, né? Isso vai ser bem problemático, principalmente no final da República, né? E por aí vai. Aqui temos exercícios, nós vamos fazer em outro momento, tá? E vamos agora para a página 221. Essa aula está ficando bem grande, gente, mas eu acho que as próximas de Roma Antiga serão menores.
tá? Eu torço para isso. Então vamos lá. Durante a República Romana nós teremos muitos conflitos entre os patrícios e os plebeus, tá? Principalmente pela forte desigualdade social que existe em Roma, da desigualdade política, da desigualdade econômica, né? Tudo mais. Então, isso faz com que os plebeus eles passem a se revoltar. E numa dessas revoltas eles fazem o que é considerado uma das primeiras greves da história, em que, durante o ano 494 a.C., muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, inclusive recusando-se tanto a trabalhar quanto a... Peraí, gente. Bom, gente, voltei. Então, como eu estava falando com vocês, nós temos esses plebeus que vão criando greves, que vão se revoltando contra a exploração que sofriam, tá? E aí eles buscam ter suas reivindicações cumpridas. De quais eram? Direitos políticos, fim da escravidão por dívidas, né? Entre outras coisas, tá? Então, numa dessas greves, desses levantes, dessas revoltas, né? Nós temos já que eles vão até o Monte Aventino, tá? E acabam recebendo algumas conquistas com esse movimento que eles fizeram. Uma delas foi o Tribunato da Plebe, tá? Ou seja, é uma magistratura, tá? Que não admitia patrícios, uma magistratura composta apenas pelos plebeus, tá? E agora os plebeus podem eleger seus próprios magistrados e vetar decisões das assembleias e do Senado que prejudicassem ou não atendessem seus interesses. Ou seja, é uma maneira dos plebeus terem uma garantia de que eles serão ouvidos e que eles não serão mais completamente explorados como eles já eram até então, tá? Nós temos também as leis das 12 tábuas, que essa lei, ela... Peraí, o que tá aqui? Peraí que bugou aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Ela é uma lei que registrava todas as decisões tomadas em Roma e é a base dos direitos romanos, tá? Temos a lei da Canuleia, que é uma lei que acaba criando uma nova classe social, que são os nobilitas, tá? Que são os plebeus que acabam enriquecendo muito durante as guerras. E ela também acaba permitindo o casamento entre plebeus e patrícios, diminuindo as diferenças entre as classes sociais, tá? E também temos a lei Licínia, que os cônsules acabam sendo reformulados. Dos dois cônsules, um terá que ser plebeu e o outro será patrício. Então não mais serão dois patrícios no poder do consulado, tá? E a escravidão por dívidas também é abolida. Além de o uso das terras, passa por uma reformulação também, tá bom? Vamos continuar aqui. Nós temos aqui um pouco falando sobre a cultura romana e tudo mais. Basicamente sobre isso que a gente está falando. Eu vou pedir para vocês lerem em casa com calma, tá? Sobre essas partes aqui. Essa última parte aqui, sobre o Império Muçulmano e Mediterrâneo, nós não vamos trabalhar esse ano, porque isso é matéria do 7º ano, que é matéria de islamismo, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso em Idade Média, mas no final do ano também. Então essa parte aqui do livro a gente não vai trabalhar agora. Trabalharemos no ano que vem. E sobre a cultura romana e a relação de Roma com os povos do Mediterrâneo. Nós já falamos, os romanos são um povo politeísta e o politeísmo romano ele vai sofrer muita influência quando Roma passar a dominar a Grécia Antiga, em que todos aqueles deuses, aqueles mitos gregos passam a ser incorporados pelos romanos também. E aí é aquele momento em que os deuses romanos eles passam a ser os mesmos deuses gregos, só com outros nomes, né? Fica aí até para vocês pesquisarem aí os nomes para vocês verem as diferenças e semelhanças. Deixa eu ver aqui. Uma coisa muito importante é a definição de bárbaros. Mas isso eu não vou falar agora não, vou falar o que vem. Melhor. Vamos parar por aqui que essa aula já está muito grande, a gente continua semana que vem, tá?
Então, gente, basicamente é isso. Não sei se esse formato ficou muito bom para vocês, mas vocês me retornem semana que vem dizendo se preferem assim, se preferem com um resumo na tela, tá? Passei o dever de casa lá no grupo para semana que vem no Zoom sobre o capítulo 9. Aí façam lá, não é o livro, não é o capítulo todo, tá? E a gente continua semana que vem, tá bom, gente? Vamos ver como é que vai ser esse formato, tá? Basicamente é isso. Tchau, tchau.